Filipenses 4, vamos ler apenas os versículos 8 e 9. Todos encontraram? Amém? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Eu queria que nós focalizássemos nessa palavra, paz. O Deus de paz será convosco. No início da carta aqui de Paulo aos Filipenses, no versículo 2, Paulo deseja essa paz para essa igreja, de Filipos. Ele fala assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, lá no início, ele usou a palavra paz. Eu desejo que vocês tenham essa paz que vem de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 4, Paulo volta a usar essa palavra mais duas vezes, a palavra paz. Ele usa ela lá no versículo 7 também, que ele fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aí ele usa pela segunda vez aqui nesse capítulo, no versículo 9, né? Aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, essa palavra é uma palavra que muitas vezes nós dizemos sem realmente refletir. Às vezes falamos mecanicamente, né? Até como um jargão: paz do Senhor, irmão, né? Graça e paz, que a paz do Senhor seja convosco. Falando assim, de forma natural, sem realmente refletir o que é que nós estamos expressando. E às vezes nós vamos refletir na palavra paz quando nós perdemos a paz. Não sei quantos aqui já tiveram alguns momentos que a paz se foi, né? Aí você começa: nossa, paz, o que é isso? Aí você começa a se interessar mais pela palavra. Eu mesmo tive uma experiência assim. Há um tempo atrás, eu tive um estresse emocional. Eu achei que eu estava caindo numa depressão muito profunda e a coisa não estava boa, né? Aí eu fui parar num terapeuta cristão. Alguém me acusou: vai nesse rapaz, vai ter umas sessões com ele lá. E foi muito bom. Um homem de Deus que começou a conversar comigo. E ele chegou o meu diagnóstico, e falou: Lúcio, você não está com depressão. Isso aí não é depressão, mas isso aí é uma exaustão emocional. Aí ele usou o exemplo de uma ponte. Ele falou: imagina uma ponte que tem um limite máximo de peso, né? Por exemplo, 10 toneladas, né? Aí começa lá, 1 tonelada, 2, 3, 8, 9, 10, 11 toneladas, 12, 13, o que vai acontecer? Essa ponte vai começar a rachar, ela vai começar a desmontar, porque ela não tem estrutura, ela está sobrecarregada de peso, está passando do limite. Aí ele falou assim: você está assim emocionalmente, né? Depois de todas as coisas que compartilhei, várias batalhas, várias circunstâncias, né, que aconteceram naquela estação da minha vida, né? E ele falou: você está igual essa ponte, é muita carga emocional, então emocionalmente você está rachando, a estrutura está quebrando. Isso é uma exaustão emocional, você precisa rever várias coisas. Aí ele começou a me dar alguns conselhos, alguns princípios, né, de coisas que eu precisava colocar em prática na minha vida para restaurar aquela estrutura que estava se rachando, né, tirar aquela sobrecarga de cima das minhas emoções. E realmente foi funcionando, né? Lógico, com oração, com aconselhamento, e a coisa foi sendo restaurada, foi sendo reestruturada, né? E eu lembro que nessa fase, teve um amigo que orando comigo, por mim ali, ele começou a orar e falar para Deus: oh Deus, devolve para o Lúcio a paz que foi sequestrada dele, né? E era exatamente assim que eu me sentia. Parece que a minha paz foi roubada. Alguém chegou, levou, né? Então aquela paz foi embora. E teve uma outra pessoa, uma irmã missionária, amiga nossa, ela orando por mim, ela começou a orar, me abençoar. Depois ela começou a cantar um cântico bem antigo do Vencedores por Cristo, né? Que começa: ah, como é bom poder com os pés da cruz depositar. Aí tem uma parte lá que fala no final: e a paz de Deus então
mente e coração guardará em Cristo Jesus. Quando ela cantava, aquilo ia entrando, né? Meu coração, Deus, como ele estava precisando dessa paz reinar, né? Guardar minha mente e o meu coração. Então, eu olhando para a minha vida assim, foi a época que eu mais entendi essa questão da paz, como ela é importante, né? E quando essa paz voltou de verdade, foi um negócio assim, do outro mundo, né? Eu pensava, meu Deus, uau, a paz é um negócio tão precioso, né? Não tem coisa melhor. Eu não preciso de nada, não preciso de dinheiro, não preciso de comida. Tendo a paz, eu tenho tudo, né? Essa era a sensação que eu tinha quando aquela paz voltou a reinar. Tudo parecia tão diferente, porque havia uma paz de Jesus assim, fluindo do meu coração. Eu pensei, meu Deus, que tesouro é essa paz que muitas vezes eu não valorizei, né? Muitas vezes eu olhei para ela como apenas uma palavra, apenas um conceito, mas agora realmente eu entendi que preciosidade é viver em paz. Então eu queria meditar um pouquinho com você nessa manhã sobre essa paz, um tesouro tão grande, tão tremendo que Deus tem colocado ao nosso dispor, né? O que é paz? Eu fui até olhar no dicionário, tem um dicionário online lá que chama Dicio. A definição do dicionário lá diz assim: paz, ausência de guerra ou de conflito, anulação de hostilidades entre nações, normalmente estabelecida por acordos de amizade, falta de problemas, ausência de violência. Então essa é a definição do dicionário. Mas eu tenho aqui a definição bíblica de paz, que não é muito bem por aqui. Isso aqui define um pouco, né? Isso aqui também é paz, né? Quando não tem guerra, a paz voltou realmente, né? Mas essa paz que Paulo está falando, que não é essa do dicionário, não é essa aqui. Paulo está falando da paz bíblica, do conceito bíblico, do hebraico de paz. A palavra do hebraico para paz é shalom. O que significa o shalom? O que significa essa paz? Totalidade, integridade, saúde, maturidade, bem-estar, prosperidade, plenitude. Eu gosto dessa palavra, plenitude, realização, harmonia, segurança, realização, amizade, contentamento. Shalom significa paz com Deus. Esses são alguns dos conceitos bíblicos sobre esse shalom. É dessa paz aqui que Paulo está falando. Paulo está dizendo para nós de uma paz que é muito mais do que a ausência de conflitos ou problemas. É uma paz que não depende, não está subjugada às circunstâncias, mas é uma paz que é nosso direito, é nossa herança, é um presente de Deus para nós. E quando nós lemos a história de Paulo, em Atos dos Apóstolos, ou quando nós lemos as cartas de Paulo às igrejas, a gente vê ali bem claro que Paulo encontrou esse lugar de shalom, esse lugar de paz. Foi um homem que viveu tantos transtornos, né? Tantos imprevistos, tantas aventuras, tantos sofrimentos, né? Tantas dificuldades, tantas privações, mas independente de tudo isso, ele encontrou esse lugar do shalom de Deus. E um dos exemplos de Paulo experimentando esse shalom de Deus está lá em Atos 16, quando ele foi preso, juntamente com Silas, né, injustamente. Foram presos, foram açoitados, né, foram espancados horrivelmente, foram atados seus pés, jogados num porão escuro lá. E o que eles fizeram, vivendo toda a situação? A Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus, shalom de Deus. Um homem que descobriu um lugar de paz, um homem que provavelmente naquele momento lá de oração, de louvor, ele nem via mais a cadeia, ele via Jesus, né? Ele estava numa outra dimensão, porque ele aprendeu a viver nesse lugar de paz. Então eu creio que nessa carta aqui, de Filipenses, inclusive ele está escrevendo para uma igreja onde ele viveu isso, né? Que essa experiência de prisão foi lá em Filipos, né? E agora ele está escrevendo para a igreja de Filipos sobre paz. Então ele tem muita autoridade, né, para escrever essa carta para esse povo e trazer esse princípio, né, porque era algo que ele vivia na sua própria vida, era uma paz que ele experimentava independente das circunstâncias. Então Paulo aqui está escrevendo, eu tenho certeza que ele está compartilhando aquilo que ele aprendeu com Deus,
no seu relacionamento com Deus, nas experiências que ele teve com o Senhor, né, nas experiências da sua jornada missionária. Essa carta é fruto de uma vida vivida em paz, independente das circunstâncias. Então, nesse capítulo 4, é como se Paulo estivesse ensinando para a igreja de Filipos alguns princípios, alguns segredos. É como se, em outras palavras, ele está dizendo: ó, Filipenses, vocês querem viver esse shalom de Deus? Tem alguns segredos aqui, tem alguns princípios para vocês experimentarem esse shalom. Então, o que ele está ensinando aqui no versículo 6, né? Quando ele fala da paz, no versículo 7, né? No versículo anterior, que é o 6, ele falou para eles assim: olha, em vez de vocês andarem ansiosos por alguma coisa, o que vocês podem fazer? Vocês podem orar, vocês podem suplicar, vocês podem agradecer, né? Porque está dizendo que com ações de graças, e vocês podem tornar as vossas petições conhecidas diante de Deus. Quando vocês fizerem isso, o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Então, Paulo está dando para eles aqui o segredo de viver em paz. Porque a ansiedade, ela rouba a paz. Não anda junto. Paz e ansiedade não se misturam, né? Ou eu tenho paz ou eu tenho ansiedade. Eu não quero ansiedade, um dos princípios: ore, suplique, seja grato, né? A gratidão tem um poder muito maior do que nós imaginamos. A gratidão, ela transforma o nosso coração, ela muda o nosso olhar, ela muda as circunstâncias. Se a circunstância não muda, ela muda a gente mesmo, e é tudo que precisava ser mudado. Muitas vezes não é o externo, é aqui que precisa mudar, né? Então, se você fazendo isso, você vai experimentar muito. É como se ele está dizendo, em outras palavras, muitas vezes essa falta de paz que você está vivendo, essa ansiedade, é porque você não está orando e suplicando. É porque você não está sendo agradecido. Não acho que Paulo está trazendo aqui uma regra e colocando todo mundo na mesma caixa. Todo mundo agora que é ansioso não está orando, não está agradecendo. Não é isso. A gente costuma fazer isso, 8 ou 80, né? Começa a colocar tudo nas caixas, nos compartimentos, né? Não é isso. A coisa é muito mais ampla, né? Tem ansiedade por outros fatores, né? É muito complexa a coisa, né? Mas o que ele está dizendo, muitas vezes, essa ansiedade, essa falta de paz, pode ser resolvida com um simples orar, suplicar e agradecer. E eu creio nisso. E eu tenho experimentado isso. Muitas vezes meu coração inquieto, ansioso, o Espírito Santo agradece, Lúcio, começa a louvar, daí a pouco eu até esqueci do problema, né? Então não é uma teoria, é um princípio e é verdadeiro. E como nós perdemos por não aplicarmos princípios tão pequenos, tão simples, tão fáceis de ser aplicados na nossa vida, né? Então eu creio que o Senhor está chamando a nossa atenção nessa manhã, a começar por mim, a viver esse princípio, né? Ore, suplique, agradeça, e você vai experimentar muito mais desse shalom de Deus. Aí no versículo 8, né, que é o que nós lemos aqui no início, em outras palavras, né, quer viver esse shalom? Estou imaginando Paulo perguntando, Filipenses, vocês querem viver o shalom de Deus? Cuidado com a sua vida de pensamentos, cuidado com aquilo que você pensa. O que está enchendo a nossa cabeça? O que está enchendo a nossa mente? E mais uma vez um segredo, né? Se você cuidar com o que você pensa, o Deus de paz será convosco. Ou seja, você vai ter muito mais desse shalom de Deus, esse Deus que é o doador do shalom, ele vai estar tão manifesto na sua vida, se você cuidar com esses pensamentos aí. Amém? Amém. Cuidado com a nossa vida de pensamentos. Nós queremos viver em paz, mas muitas vezes deixamos a nossa mente se tornar um campo de batalha. Como viver em paz? Isso aqui é uma guerra constante, não vai ter jeito. Você já experimentou aquelas batalhas mentais que a gente trava sozinho? Ninguém está vendo, o pessoal acha que você está legal, né? Igual o pato, o ganso lá em cima da água, né? Pleno lá, quando você vai lá de baixo, está desesperado, né? Às vezes nossos pensamentos são assim, um atrás do outro.
E às vezes nós temos brigas longas aqui dentro, né? Principalmente quando você está em conflito com alguém, né? Está um desacordo, aí você começa, eu vou chegar lá, eu vou falar isso, mas eu sei que ele vai responder isso, mas aí eu vou trazer isso. Mas ele vai trazer esse argumento tal, mas eu já tenho esse argumento prontinho. Aí você fica ali, minutos, horas, batalhando ali, brigando mentalmente, né? Você vai criando uma briga ali, vai alimentando a sua mente, e vai virando aquele campo de guerra, né? E vai ampliando o problema, ele não diminui o problema. Muitas vezes essa batalha que a gente trava lá, essa briga horrível que a gente armou no nosso pensamento, quando chega no momento real mesmo, presencial, que você vai conversar com a pessoa, é muito diferente. Você vai fazer uma coisa, aquele argumento que você imaginou, o cara nem trouxe. Você vai, muitas vezes, meu irmão, me perdoe, não sabia, não foi proposital, vamos reconciliar. Foi em questão de segundos você resolveu uma briga, mas na sua mente você criou uma batalha de horas e horas, porque não cuidou com a mente. Então a nossa mente ela é muito fértil. Deus nos deu essa capacidade, né, de criar, de produzir, de inventar, né? Temos mentes férteis, dadas por Deus, né? Dadas por Deus, mas se não soubermos usar, nós usamos para o mal, usamos para aquilo que não edifica, né? Então Paulo está chamando a atenção, né? Cuidado com a sua mente, vamos lá administrar bem isso aí, segundo a palavra de Deus, para que você seja bênção e seja abençoado. Não deixe a sua mente, os seus pensamentos se tornarem um campo de guerra, um campo minado. A nossa mente ela é um alvo de ataque constante do inimigo, do mundo, está sempre atacando as setas que vêm dos nossos pensamentos. Com certeza, naquela prisão ali, Paulo e Silas, a mente deles provavelmente foi bombardeada de pensamentos. Talvez algo assim, você achava que Deus te amava, e agora, né? E aí? Você achava que esse evangelho é de verdade mesmo? Esse é o caminho, né? Você acha que esse Jesus realmente é o Filho de Deus? Olha aí que fim vocês estão tendo, né? A Bíblia não conta, mas eu imagino ali a mente deles bombardeada, sendo bombardeadas por perguntas, por questionamentos. Mas esses dois homens responderam de uma forma maravilhosa. Eles começaram a orar e a cantar hinos de louvores. Então, quando Paulo fala, não ande ansioso por coisa alguma, não é uma teoria na vida dele. Não é uma teoria. Ele viveu situações que poderia estar em plena ansiedade, completa ansiedade e desespero, mas ele descobriu o caminho da paz. Ele descobriu o caminho verdadeiro pelo qual Deus queria que ele passasse em cada situação da sua vida. Então a nossa mente é um alvo de ataque constante e precisamos vigiá-la, precisamos guardá-la, né? Então nesse versículo 8 aqui, é como se Paulo estivesse dando para nós um filtro, né, ou uma peneira para nós separarmos aquilo que nós devemos pensar ou não, né? Ele fala, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouviste de mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ah, mas eu não tenho escolha. Muitas vezes o pensamento vem, não fui eu que escolhi. Eu não sei cientificamente como é que acontece o processo do pensamento, mas ele realmente vem do nada, né? Você está assim, do nada vem um pensamento completamente aleatório, né? Então nós não temos controle realmente sobre os nossos pensamentos. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, cuidado com o que vem. Se o pensamento veio, o que você vai fazer com ele, né? O velho ditado, se não me engano, chinês, né? Você não pode impedir o pássaro de pousar na tua cabeça, né? Mas você não precisa deixar ele fazer ninho, mais ou menos isso, o provérbio. Eu achava até que estava em provérbios da Bíblia, fiquei muito desapontado quando descobri que não era. Martinho Lutero. Martinho Lutero. É o Martinho Lutero que falou isso? Uma vez eu li que era um provérbio chinês, né? Deve ter uma distorção lá então, né? Hã? Mas alguém criativo inventou esse provérbio aí, né? Ou seja, o passarinho pode até pousar na tua cabeça, mas agora deixar ele ficar ali e fazer ninho é a escolha tua. O pensamento ruim pode até vir. Agora alimentá-lo, deixar ele desenvolver, depende de você. É uma escolha que nós temos plena
capacidade dada por Deus de fazer. Eu não quero esse pensamento, isso aqui não é bom, não vai fazer bem para mim, não vai glorificar Deus, então para mim não serve. Eu vou substituir esse pensamento com outro pensamento. Então esse é o caminho, né? Coisas práticas. De repente vem, aquele irmão, aquela pessoa lá é um verme, é isso mesmo? Eu vou alimentar esse pensamento de que aquela pessoa é um verme, é um sem noção, né? O que a Bíblia diz a respeito disso? Quem é o meu irmão, né? Quem é aquela pessoa? O que a palavra diz? Está alinhado com esse pensamento de que ele é um verme? Não está, porque a Bíblia me diz que ele é a imagem e semelhança de Deus, assim como eu. Então por que eu vou alimentar o pensamento de que ele é um verme? Então a palavra ela vai nos confrontar. Só se for o vermezinho de Jacó, né? Aí pode, né? Então são passos simples que nós precisamos dar em relação à nossa vida de pensamentos, aquilo que vem na nossa mente, né? Eu estava até lembrando quando preparava isso aqui, de uma amiga nossa, lá na Inglaterra, nós recebemos uma equipe de brasileiros que foram conhecer a cultura do Brasil, alguns pastores, e o nosso amigo estava lá coordenando essa equipe, né? Foi muito bom, mas teve muitos conflitos, choques culturais e tal, e o pastor dele era um pastor muito forte de temperamento, e teve um dia lá que o pastor surtou assim, né? Ficou desesperado com a situação, não entendeu a cultura inglesa, e esse meu amigo que já mora lá na Inglaterra, já está mais aculturado, então eles tiveram um choque muito grande, né? Foi feio lá, o clima ficou pesado, e a nossa amiga mais pacificadora foi conversar com esse nosso amigo que estava bronqueado com o pastor. Então o pastor fez um bico, foi para um canto, esse amigo foi para o outro. E essa amiga nossa veio conversar com esse rapaz, né, amigo nosso. E, aquele pastor, não sei o quê, mas tudo bem, eu não preciso dele mesmo, não sei o quê. Aí a nossa amiga, vamos orar. Fecha o olho, vamos orar. Aí, Senhor, abençoe o meu amigo aqui, ele está com o coração cheio dessas coisas contra o pastor e tal. Senhor, ele está falando aqui que não precisa do pastor, mas ele precisa sim, Senhor, porque nós somos um corpo, nós não podemos viver sem o outro, não é verdade, isso é mentira. Ela começou a brigar, repreender ele na oração dela, né? Indiretamente, né? Aí ele virou risada no final, ele não aguentou, caiu na risada, ela também, e se reconciliaram, ele e o pastor reconciliaram, o final foi feliz, né? Mas foi interessante, ela confrontando ele ali de uma forma meio atípica, né? Mas sim, trazendo para ele o princípio, não existe isso, não preciso de ninguém, né? Não é isso que a palavra fala. Nós cantamos tanto, né, nos anos 70, 80, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, né? Isso não é apenas uma teoria, nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros, mas muitas vezes vêm pensamentos que estão fora da verdade do reino e nós vamos alimentando como se fosse verdade. Então são coisas sutis que vêm e vão tomando raiz na nossa vida e nós vamos vivendo vida de mentira, vida não baseada na palavra de Deus. Então eu acho interessante que Paulo começa, né, nesse filtro que ele nos dá aqui, a primeira coisa que ele fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o meu pensamento e o teu pensamento. Então, como nós somos roubados por mentiras? Esse amigo que eu acabei de contar a história, apesar que foi uma história meio engraçada, ele estava sendo ali roubado sutilmente por uma mentira. Eu não preciso desse pastor. O que ele está dizendo? Eu sou dependente, sou independente, não preciso, posso descartar, né? Algumas amizades posso manter, outras eu posso descartar. Não preciso desse, preciso daquele. A gente começa a se tornar seletivo, né? Começamos a categorizar as pessoas, né? Então é uma mentira sutil que ele estava alimentando. A nossa amiga foi lá, usada por Deus, foi confrontá-lo, né? Então nós poderíamos aqui passar uma manhã inteira alistando várias mentiras que muitas vezes vêm, a gente vai alimentando. Uma delas, Deus esqueceu de mim. A circunstância está complicada aqui, Deus não lembra mais de mim, Deus não se importa comigo. É isso que a Bíblia diz, né? Ou, eu não tenho valor, eu sou muito inferior, eu não tenho o dom necessário, não tenho a habilidade, não tenho um jogo de cintura, eu não tenho muito valor como o outro irmão tem. Mentira que a gente vai alimentando na nossa mente. Ou eu não vou conseguir, o desafio é grande demais. Deus está até me chamando, como Moisés, Senhor, manda Arão, né?
pesado de línguas, e Deus foi lhe confrontar Moisés, né? Eu estou te mandando. Mas muitas vezes esse não vou conseguir se torna uma verdade para nós. A gente começa a viver como uma pessoa que realmente não consegue. Ficamos parados, ficamos mobilizados ali. Imobilizados, né? Paralisados. Ou não há esperança, não tem mais jeito, né? Vai dar tudo errado. São mentiras. Ou no mundo que nós vivemos, o relativismo, né? Não existe verdade absoluta, né? Já é uma declaração mentirosa, né? Se não existe verdade absoluta, então o que você está falando também não é, pode não ser verdade, porque se não existe, como é que eu vou acreditar nessa declaração, né? Se a verdade absoluta não existe. Então são muitas mentiras, e Paulo está chamando a nossa atenção. Cuidado, né? Que você só ocupe seus pensamentos com coisas que são verdadeiras. E o maior filtro para a verdade é isso aqui, né? O maior parâmetro. Espera lá, esses pensamentos que estão vindo constantemente, que eu estou aguardando, eles estão sintonizados, estão alinhados com a palavra de Deus, ou eles estão fora? O que eu vou fazer com isso? Depois ele fala Não, falando aqui, eu estava até pensando em Jesus, né? Lá no deserto, o diabo veio com o quê? Com mentiras. Como Jesus rebateu as mentiras? Está escrito. Ele vem com isso, mas está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Ah, faz essa pedra transformar em... Mas está escrito: não só de pão viverá o homem. Então, nessa batalha mental, muitas vezes, talvez literalmente você e eu precisamos dizer: não, mas está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Essa é a verdade. Isso é o que Deus pensa, não é o que está aqui agora, isso aqui está fora. Então eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Depois ele continua com a sua lista, né? Tudo que é honesto, né? Está falando de integridade, de transparência, né? Será que os meus pensamentos estão refletindo o caráter de Jesus, a honestidade de Jesus, a transparência de Jesus, a sinceridade dele, né? Depois ele fala para nós pensarmos naquilo que é puro. Eu não creio que Paulo estava só se referindo à pureza sexual, moral, né? Mas com certeza essa área é uma das áreas muito atacadas mentalmente. Essa área da impureza moral, sexual. Nós vivemos num mundo erotizado, sexualizado, né? Você abre o celular, volta e meia vem algo ali que você não está esperando. Você liga a TV, você abre o seu computador, é bombardeado o tempo inteiro, Os programas de TV, o filme lá, eles forçam uma cena de sexo lá, não tem nada a ver, porque faz parte do contexto, né? É o que vende, é o que as pessoas estão atrás. Existem milhões e milhões de sites só de pornografia. Então há um bombardeio constante de impureza para manchar a imagem e semelhança de Deus, que somos eu e você. Então, com certeza, Paulo está se referindo também a essa pureza de mente, sermos puros como Jesus. Não consigo imaginar Jesus lá, Maria no pé dele lá, aprendendo, Jesus tendo um único pensamento impuro sobre aquela mulher, né? Mas Jesus estava ali exalando pureza, santidade, abençoando aquela mulher, né? Que nós tenhamos essas mentes puras, inocentes, né? Não manchadas, não corrompidas, não flertando com o pecado, né? A gente tem essa mania humana, né? Fica flertando, eu posso mais um pouquinho, eu não vou cair, fica brincando com o abismo, quando vê já está mergulhado, já caiu, né? Então é cuidado com o que com os pensamentos que vêm, né? Quando você for bombardeado com pensamento impuro, talvez um bom versículo que está escrito, né? Sede santos, porque eu sou santo. Né? Declare a palavra, irmão. A palavra tem um poder tremendo contra a impureza, contra o ataque de imoralidade, de promiscuidade, de sensualidade. Deus nos deu essa autoridade, né? E nós podemos viver vidas santas, sim, mesmo vivendo num mundo tão impuro, tão bombardeado, né? Então tome a autoridade de Jesus. Quando vier algum pensamento impuro, manda correr, né? Começa a adorar a santidade de Deus, né? Começa a declarar que Jesus é santo, que Deus é santo. Você vai ver a vitória que Deus vai te dar.
Não é uma lenda, é uma verdade, né? Então nós temos que cuidar quando os pensamentos vêm, mas também cuidar com o que nós alimentamos. Não adianta também eu ficar nessa postura defensiva. Vem um pensamento, eu repreendo, mas durante o meu dia, durante a minha noite, eu alimento meus olhos com tanta coisa impura, né? Cuidado com aquilo que assiste, cuidado com aquilo que ouve, né? Muda o canal, né? Adianta o filme se está meio imoral, meio sensual, né? Tome passos práticos, não se alimente, porque às vezes o pensamento que vem não é nem um ataque de fora, eu mesmo já coloquei o arsenal ali dentro, eu mesmo já abasteci minha mente, meus pensamentos. Se eu me abasteço de filmes impuros, é lógico que eu vou pensar em impureza, não tem como, é um processo natural, né? Já está aqui dentro, eu vou guardando, depois eu vou estar processando mentalmente, às vezes até quando dorme, né? Por isso aconselham muito, os médicos aí aconselham você não ficar muito nas telas na hora de dormir, né? Porque você vai dormir, seu cérebro está processando tudo aquilo que você ficou olhando na internet, celular, e você não tem um bom sono, um bom descanso, porque o seu cérebro está trabalhando, o seu corpo está dormindo, mas o cérebro não, ele está processando as informações, né? Então, se eu abasteço de tantas coisas impuras, como o meu cérebro não vai processar? Ele vai processar, a minha mente vai ficar lá manchada, sendo infectada pelo pecado. Então, tudo que é puro, ocupe teus pensamentos com coisas puras, com coisas santas, com a palavra, com adoração, com louvor, com gratidão, né? Enche a tua mente com isso. Tudo que é amável, será que tudo que nós pensamos reflete o amor de Deus? Será que aquilo que eu estou pensando é baseado em amor ou é em egoísmo? Eu estou buscando o meu próprio bem, a própria vantagem, né? São pensamentos, às vezes nós somos seres naturalmente egoístas, né? Nós queremos sempre o melhor lugar, o melhor assento, a melhor vaga, né? É muito natural, né? Não, vou dar essa melhor vaga para o meu irmão, né? Vou dar esse melhor assento para o meu irmão. Naturalmente, né? Com a ajuda do Espírito Santo que a gente chega lá, né? Então, assim, que os nossos pensamentos, eles sejam carregados de amor. E se você identifica que o seu pensamento, a sua vida de pensamentos está muito em egoísmo, clame pelo Senhor. Senhor, me enche com esse teu amor aqui. Eu rejeito esses pensamentos. Eu quero pensar aquilo que é amável, como Paulo está me ensinando aqui na carta aos Filipenses. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor. Há muitas coisas que ocupam nossos pensamentos, não são de boa fama. Elas não edificam. Muitas vezes são fofocas, né? São coisas sobre a vida dos nossos irmãos. São situações que não são de edificação. E a gente fica ali martelando, ruminando aqueles pensamentos, né? Pensamentos ruins, que não glorificam o nome do Senhor. São pensamentos que não têm nenhum louvor, né? Nenhuma virtude, nenhum proveito, né? São pensamentos... Estou tentando lembrar uma palavra aqui, pensamentos levianos, né? São pensamentos levianos, não glorifica a Deus, não louva o nome de Jesus. Né? Cuidado com aquilo que nós pensamos. Em suma, meus irmãos, quase para terminar, a palavra do Senhor para nós nessa manhã, através de Paulo, né? Ficar atento àquilo que temos alimentado a nossa mente. Porque essas coisas, muitas vezes, são os ladrões do shalom. São os ladrões da paz. E Paulo está exortando, quer viver em paz? Cuidado com esses ladrões. Né? Se nós fôssemos dar o nome aos ladrões, porque Paulo está falando das virtudes, né? Amável, verdadeiro, né? Se nós fôssemos dar nome aos ladrões, né? Cuidado com aquilo que é mentiroso, né? Cuidado com o que é desonesto. Nós não falamos do justo, né? Cuidado com o que é injusto, cuidado com a injustiça. Cuidado com aquilo que é impuro, com aquilo que não é amável, né? Que não tem boa fama, que não tem virtude nem louvor. Esses são os ladrões. Alguns dos ladrões da paz. Então não deixe esses ladrões fazer morada na sua mente. Mas deixa as virtudes, a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, o amor
a boa fama, a virtude, o louvor. Nisso pensai. Enche a sua mente dessas coisas. Descarte os ladrões. E qual vai ser o resultado? O Deus de paz, o Deus do Shalom será convosco. Você vai experimentar muito mais de Deus. Não é que Deus te abandonou por causa desses ladrões. Deus está ali. Mas esses ladrões, eles estão como que ofuscando a presença de Deus. Eles estão ali quebrando essa comunhão, essa intimidade com Deus. Quando eu estou vivendo em mentira e impureza, Deus está aqui. Mas a minha mentira, a minha impureza é como aquele bloqueio. Até para receber o amor de Deus, receber aquela coisa gostosa da presença dele, esses ladrões estão aqui me roubando, me cercando. E esse é o plano do diabo, né? É roubar você da comunhão com Deus, né? Então Deus está chamando a nossa atenção nessa manhã, tá? Ter cuidado com esses ladrões e colocar eles para correr, porque eles não fazem parte da nossa vida. Porque que há um propósito tremendo de Deus para nós vivermos esse shalom, vivemos essa paz, e para nós também sermos esse instrumento de paz, né? Aquela famosa oração lá, né? Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Eu creio nesse chamado para cada um de nós, instrumento de paz. Eu quero esse chamado para a minha vida, né? Levar essa paz de Jesus. Mas se eu me permitir ser roubado por esses ladrões, como é que eu vou ser esse instrumento de paz, né? Quanto mais livre desses ladrões eu for, mais paz de Jesus eu vou poder transmitir onde eu passar, né? Então essa é a minha oração. Paulo aprendeu a viver nesse lugar de paz. Ele aprendeu a estar contente em qualquer situação, porque ele vivia em paz. Ele aprendeu que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele vivia o shalom de Deus. Ele aprendeu que não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque ele vivia em paz. Paz com Deus, paz com Jesus, paz com a igreja, paz com o mundo, paz com os inimigos, né, que o prenderam injustamente. Era um homem que descobriu esse lugar de paz. Deus quer que eu e você descubramos e vivamos nesse lugar de paz, nesse shalom de Deus, e que nós sejamos esse instrumento de paz na nossa família, nosso trabalho, nossa cidade, nossa escola, para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o príncipe da paz. Obrigado, Deus, porque a paz é parte do reino, né? Jesus falou que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito. É fruto do Senhor, da obra de Jesus na cruz, por nós. É parte da nossa herança. E nós tomamos posse nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, de uma vida de paz, independente das guerras ao redor, independente das nossas dificuldades ou enfermidades ou adversidades. Nós entendemos que há um lugar de paz, que nós podemos viver, assim como Paulo aprendeu, nós queremos aprender com o Senhor, Pai. E a partir desse lugar de paz, que sejamos instrumentos da Tua paz, sejamos canal de paz, canal de bênção, Deus, para a glória do Teu nome nós oramos, Pai. Ajuda aqueles que têm vivido em guerra mental, guerra emocional, Pai. Oramos por um tempo de paz, de revelação, de restauração da alma, do físico, da mente, a restauração dessa mente para que seja a mente de Cristo, a mente que glorifica o Pai, a mente em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.